o João Pedro Melo. João Pedro Melo que está aqui com a gente, né, Beatriz? João Pedro Melo, não é isso? Isso. João Pedro Melo está pedindo passagem aqui, Zaidan, direto de Brasília, da capital federal, para já trazer todas as informações que vêm de Brasília, porque Brasília acho que nunca esteve tão movimentada, né, Zaidan? Se não bastasse as questões internas mesmo, que já dão uma dor de cabeça, não é? Tem as questões externas agora e que estão demandando muito dos governantes, né? De todas as autoridades aí, para chegar ali em um time, né? Num comitê que foi formado por conta dessa sobretaxa aí do presidente americano Donald Trump, né? E o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, diz que uma das ideias que surgiu desses encontros, desse comitê, é enviar 4 parlamentares aos Estados Unidos para que tentem negociar aí as tarifas, né? Mas vamos acompanhar aqui então o João Pedro Melo, que já está aqui no Bandeirantes Acontece. Diga lá, João Pedro. O governo brasileiro ainda está analisando as medidas que podem ser adotadas contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, conversou ao longo do dia com os líderes de bancadas do Senado, já que uma das ideias é enviar 4 parlamentares aos Estados Unidos para que eles tentem negociar as tarifas. A missão já foi aprovada no Senado Federal e deve acontecer no fim do mês. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chamou de agressão a proposta de Donald Trump e garantiu que o Congresso estará ao lado do governo na defesa dos interesses nacionais. E nós temos a compreensão que nós vamos defender a soberania nacional, vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros que geram a riqueza para o Brasil. Tenho convicção também que esse processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo. O deputado Hugo Mota afirmou que os poderes estão unidos para defender os interesses do Brasil e destacou que é possível chegar a uma solução diplomática para essa crise. O Brasil hoje tem uma importância muito grande no cenário mundial e nós não temos a menor dúvida que com união, com compromisso e muita responsabilidade nós iremos superar esse momento protegendo todos os brasileiros e brasileiras. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo americano errou na taxação exagerada e diz que é preciso trabalhar e negociar até o início de agosto. Na questão comercial, entendemos que é um equívoco do governo americano, porque eles têm superávit na balança comercial com o Brasil, então é totalmente inadequado, injusto, e nós vamos trabalhar juntos para reverter essa situação. Estamos juntos. Por fim, Alckmin e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, enviaram uma carta ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e ao representante de Comércio, Jameson Greer. O texto destacou a indignação do Brasil com a taxação de 50% aos produtos nacionais. Na carta, o Itamaraty afirma que desde antes dos anúncios das tarifas recíprocas em 2 de abril, o Brasil tem dialogado de boa fé com as autoridades norte-americanas em busca de alternativas para aprimorar o comércio bilateral. Por fim, a carta afirma que o país ainda aguarda uma resposta à proposta, reiterando o interesse de dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução mutuamente aceitável sobre o comércio entre os dois países. Esse é o João Pedro Melo, direto de Brasília. Tem a carta aqui na íntegra, viu, Zaidan? Até para a gente debater e discutir aqui ao longo dessa edição, né? Começa dizendo, né, que o governo brasileiro manifesta sua indignação com o anúncio feito em 9 de julho da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto, né? A imposição das tarifas terá impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias, colocando em risco uma parceria econômica historicamente forte e profunda entre os nossos países. Nos 2 séculos de relacionamento bilateral entre Brasil e Estados Unidos, o comércio provou ser um dos alicerces mais importantes da cooperação e da prosperidade entre as 2 maiores economias das Américas. Desde antes do anúncio das tarifas recíprocas em 2 de abril de 2025 e de maneira contínua desde então, o Brasil tem dialogado de boa fé com as autoridades norte-americanas em busca de alternativas para aprimorar o comércio bilateral, apesar de o Brasil acumular com os Estados Unidos grandes déficits comerciais, tanto em bens quanto em serviços, que montam nos últimos 15 anos a quase 410 bilhões de dólares, segundo dados do governo dos Estados Unidos.
Para fazer avançar essas negociações, o Brasil solicitou em diversas ocasiões que os Estados Unidos identificassem áreas específicas de preocupação para o governo norte-americano. E com esse mesmo espírito, o governo brasileiro apresentou em 16 de maio de 25 minuta confidencial de proposta contendo áreas de negociação nas quais poderíamos explorar mais a fundo soluções mutuamente acordadas. O governo brasileiro ainda aguarda a resposta dos Estados Unidos, né? E com base nessas considerações e à luz da urgência do tema, o governo do Brasil reitera seu interesse em receber comentários do governo dos Estados Unidos sobre a proposta brasileira. Essa carta, que, como disse o João Pedro Mello, é assinada pelo vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, né, Zaidan? Danilo, o grande problema é que a carta faz menções, por exemplo, a uma coisa que é idealizada, uma relação harmônica. Isso tem sido repetido, foi dito pelo Lula, jornalistas repetem isso. Essa história de que, não, é simples, é só retomarmos o que sempre foi a relação entre Estados Unidos e Brasil em mais de 200 anos. Isso é uma fantasia. Nunca foi uma relação harmônica. Em grande parte do tempo foi uma relação de dominação. Os Estados Unidos promoveram golpes de Estado no Brasil, no plural, golpes de Estado. E foram fundamentais para o estabelecimento de uma ditadura no Brasil. Derrubaram o governo democrático, mandaram instrutores de tortura para o Brasil, como mandaram para a Argentina, para o Chile, onde também promoveram golpes. E, recentemente, o secretário de Defesa referiu-se à América Latina, e quando ele fala América Latina, isso começa na América do Norte, começa no México, e vem até o Brasil. Como quintal dos Estados Unidos. E ele não falou em tom de pilhéria, não, em tom de convicção, de quem acha que é isso mesmo, é um quintal. Então não tem essa de relação harmoniosa. Infelizmente, nunca foi. Infelizmente. Por outro lado, vamos mandar deputados. Falaram em 4, aprovaram 4, mas vai mais gente, Danilo, vai mais gente. Nós já vimos e lemos e ouvimos, tá? Vai no mínimo o dobro, né? Muita gente vai para os Estados Unidos. Vamos pagar a conta, o hotel, as passagens, tá tudo bem. É uma tentativa. Eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena tentar. Mas a possibilidade de sucesso é ínfima. É ínfima. Porque outros países fizeram isso. O Japão e a Coreia do Sul, que são aliadíssimos dos Estados Unidos, e tem um peso importante, inclusive, na geopolítica americana para a Ásia. A Coreia do Sul e o Japão, eles se curvaram, aceitaram todas as exigências, imaginaram que estava evitada a decisão de impor tarifas aos dois países. Não conseguiram. E são aliadíssimos e importantes, repito, do ponto de vista econômico, político e militar para os Estados Unidos. O Canadá, não é só porque é um vizinho direto, mas é também um aliado de longuíssima data. Faz parte da OTAN, faz parte do G7. Foi punido. E lá o tio do Trump acertou o pé do próprio Trump, porque ele imaginava que o candidato que ele considerava menos ruim ganharia com o apoio dele. Mas ele conseguiu criar uma aversão tal no Canadá. Pô, ele disse que o Canadá deveria virar o 51º estado dos Estados Unidos. E como já dissemos aqui, seria um estado maior que o restante do país, né? Porque o Canadá é maior que os Estados Unidos. Então, isso criou um sentimento de indignação, de repulsa no Canadá. E o governo do Trudeau, que não tinha nenhuma chance de fazer o sucessor, fez. O mesmo aconteceu na Austrália. O México tem sido acossado, pressionado
O México atendeu diversas reivindicações dos Estados Unidos, inclusive no que se refere à migração. O que recebeu em troca? Tarifas e mais tarifas. A tentativa, inclusive, de estrangular determinados setores econômicos mexicanos. Muito difícil que os deputados consigam, mas vale a pena tentar. Né? Vale a pena, por que não? Porque, na verdade, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, no comentário. O que pode levar o Trump a recuar é a pressão interna. Então, pode ser que os deputados, conversando com colegas nos Estados Unidos, consigam demonstrar que é ruim para os Estados Unidos também. E para o Brasil é péssimo. Não venha com essa ilusão de que não vai ter impacto importante no Brasil, porque vai. Se as tarifas entrarem em vigor, elas vão provocar problemas econômicos sérios no Brasil. Mas, enfim, a carta não será lida pelo Trump, meu caro Danilo, a carta do governo brasileiro. Pode ser que esses parlamentares tenham contatos e isso resulte em algo frutífero ali, mas a possibilidade é ínfima. Só pressões internas poderão levar o Trump a recuar, Danilo. Eu estava dando uma olhada também, Zaidan, no noticiário, né, que só China e o Canadá que foram os únicos, né, países que anunciaram retaliações e que mesmo assim recuaram depois, né, e a maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos falhou em retalhar as tarifas impostas aí pelo presidente americano Donald Trump e permitindo então, né, que ele conseguisse aí arrecadar quase 50 bilhões de dólares em receitas, né, alfandegárias extras a um custo baixíssimo, né? Então, como eu disse, apenas daquela leva, né, daquela leva inicial dos Estados Unidos que o Trump anunciou, apenas China e o Canadá que revidaram aí contra Washington, impondo uma tarifa também, né, de reciprocidade e aumentando também e dobrando a aposta, né? Mas vamos acompanhar a carta, acho que não chegará, não é, Zaidan? Mas não chegará ao Trump, mas cada vez mais ele vai fechando o cerco também, né? Agora